Nunca pensei que eu estaria gravando vídeos para o YouTube, fazendo vlog ou até ter feito canal, mas estamos aqui. E tudo isso se dá pelo tema de hoje, que eu fiquei desempregada recentemente, e aí é um momento que eu tô redescobrindo as coisas, minha rotina mudou, minha vida financeira mudou, e aí eu resolvi gravar um vídeo falando sobre isso. O Luke quer dar também a contribuição dele pro vídeo, tá? Não que ele esteja de olho no cafezinho, jamais. Contextualizando pra vocês, esse foi o meu segundo emprego. Eu tenho 24 anos e meu primeiro emprego foi de menor aprendiz, mas esse segundo eu fiquei 6 anos lá e trabalhei a maior parte do meu tempo com vendas. Também fiquei no financeiro um período. Assim que eu entrei como caixa, passei um tempo no financeiro e aí depois eu fui progredindo minha carreira para vendas. E aí foi um lugar, foi uma empresa a qual me deu várias oportunidades. Eu consegui passar por diversos setores e ver ao qual eu me encaixava. Na maior parte do período lá eu trabalhei com vendas, então me deu aquela experiência de trabalhar com pressão, de trabalhar com pessoas, e é algo que eu vou levar pro resto da minha vida. Mas agora chegou o momento ao qual eu saí, e agora me vem aquela dúvida. E agora? E a coisa mais estranha de você estar desempregada é que a sua rotina muda completamente. Antes eu tinha aquela rotina de acordar, eu já sabia o que esperar do dia. Então, eu me recordando, por exemplo, 8 horas eu já tava lá. 10 horas já era o horário que eu fazia um lanchinho, aí tinha aquele horário de meio-dia. Tinha clientes que sempre iam na loja em determinado período, então eu poderia, sei que fulano vai vir hoje, tal horário. Então tudo isso mudou. E eu tô tendo que ter essa disciplina de criar uma rotina pra mim. Por exemplo, algo que eu tenho fixo, que eu comecei depois que eu saí da empresa, foi a academia. E aí algo que eu tenho que, eu vou todo dia, eu vou todo dia, eu vou todo dia. Eu tenho que ter aquela disciplina ali. Tanto que eu gosto até de estabelecer um horário pra ir. Geralmente eu vou ou às 10 horas ou ao meio-dia. Pra mim são os melhores horários. E também já vou logo. Porque como eu não tô tão acostumada, apesar de já ter treinado antes, é algo que me cansa um pouco. Então pra mim já é muito mais fácil ter esse horário pra ir. De repente eu vejo que agora eu tenho tempo. Só que também me vem a preocupação de o que eu posso fazer com esse tempo que eu tenho. Fora que também tem a questão financeira. Porque querendo ou não, apesar de eu ter ficado tempo suficiente pra ganhar as parcelas, só que o valor da parcela não é o valor do salário que eu recebia. E querendo ou não, quem trabalha com venda, acredito que todas as áreas, ou a maior parte das áreas, você tem uma comissão ali variável. Eu ganhava mais. Então, além de ter que pensar nessa minha rotina, eu também tenho que reduzir um pouco meus gastos. Tem um valor que caiba nas parcelas. Eu também tenho que pensar, por exemplo, até determinado dia, conseguir um emprego semana que vem, eu já não recebo essa parcela. Ela já vai ser anulada, e aí o que eu vou receber é subsequente aos dias trabalhados. E aí o que eu vou receber, já em relação ao trabalho. Só que, por exemplo, começando dia 18, sabemos que eu não vou receber o mês cheio. Vou receber ali só a parte do salário dos dias que eu trabalhei. Então já é uma preocupação que eu tenho que ter, porque eu tenho que arcar com os meus compromissos financeiros. E quem tem tempo... A gente fica fuçando ali, fica procurando coisas. Hoje em dia a gente tem muitos estímulos de tudo, por exemplo, igual eu tava falando esses dias, eu não sei se eu postei essa parte, mas eu reclamei do TikTok. Que você vai ver no TikTok, é muita propaganda. Até o ChatGPT começou com propaganda, com alguma coisa ali pra você comprar, pra você consumir. Então, eu tenho tempo, mas eu tenho que ter essa mentalidade de que eu não posso gastar tudo. Que apesar de ter essa garantia ainda de algumas parcelas, possa ser que eu consiga um emprego, ao qual eu já almejo, né? E aí eu vou ter que arcar com os custos do que eu já tinha gastado, sendo que eu não vou receber cheio. Pensando nisso, eu tenho uma outra visão em relação aos meus gastos e às minhas questões financeiras. Só que outra coisa também que foi muito importante pra mim, e eu parei pra pensar, refletir nesses dias, eu quero ter essa mudança. Não, acredito que na parte mais importante do vídeo vai começar uma zoada. O que me fez pensar ultimamente esses dias foi a mudança de carreira. Eu, de fato, eu não quero ficar mais trabalhando com vendas, a não ser que realmente a vaga seja muito boa, mas eu quero transitar pro administrativo. Eu comecei nele, né, querendo ou não, foi o meu primeiro emprego, foi de auxiliar administrativo, então eu já entendo um pouquinho da rotina, e era algo que eu tinha em mente que era aquilo que eu queria. Só que com o passar do tempo, eu fui mudando, teve outras oportunidades, então eu queria transitar, que é uma área que eu já conheço, é uma área que eu gosto, e eu queria conseguir mudar pra ela novamente. Acho que o único ponto negativo que me deixa um pouco, assim, receosa é, como eu falei, a questão do salário. Querendo ou não, eu sei que eu vou ter que começar de baixo no administrativo,
porque dependendo de algumas empresas você tem a opção de subir, né, de cargo, eles te dão essa oportunidade. E eu sei que eu vou ter que começar de baixo, e o salário do administrativo é muito menor. E eu tô pegando esse tempo me qualificando, e quem sabe eu não consiga uma vaga um pouquinho melhor. Meu maior medo é essa questão da qualificação, que a maioria das vagas que eu vi, você precisa ter conhecimento em algum sistema específico, ou ter experiência, ou ter trabalhado com algo ali um pouco mais elaborado, ter pegado mais na prática. Eu tenho essa experiência, só que como eu falei, foi bem no início da minha carreira, foi bem no início do meu tempo ali, então já tem um tempinho e eu tô um pouquinho enferrujada. Eu tenho mais, ainda tá mais recente essa questão das vendas, de vender, de lidar com o cliente, então esse é o meu maior receio. Como que vai ser essa transição? E aí, enquanto isso não acontece, eu comecei a fazer algumas coisas diferentes pra me sentir até mais confiante. Eu melhorei o meu currículo, inclusive eu fiz uma foto até com o ChatGPT que ficou bem legal, bem profissional. E comecei a enviar também, comecei a analisar as vagas. Fiz 2 tipos de currículo, como eu falei, minha meta principal é ir pro administrativo, mas talvez surgir alguma coisa em vendas que também seja bom, lógico que eu vou querer aproveitar e agarrar essa oportunidade. Fora a questão dos cursos também que eu comecei a fazer, eu tava observando o que eles pedem na vaga. Por quê? Às vezes tem, por exemplo, o pacote Office, ali você saber mexer com Excel e tudo mais. A maioria das vagas pede isso. Então, se, por exemplo, você tem um certificado, alguma coisa diferente em relação a isso, já é uma a mais. E outra coisa que eu fiz diferente foi ter começado o canal. E pra falar a verdade, eu era aquela pessoa super low profile. Ainda tô tentando me soltar aqui diante da câmera. Tem algumas coisas que eu tenho vergonha. E depois que eu vi um vídeo, que mudou um pouquinho essa chave. Que não era olhar pra isso como uma câmera. É como se eu estivesse conversando com outra pessoa. Como se alguém tivesse aí também. Tanto que, pra mim, depois que eu vi isso, foi uma mudança de chave, uma mudança na minha forma de comunicar, que é como se eu estivesse falando com outra pessoa. E querendo ou não, os vídeos, YouTube, TikTok, Instagram, não sei se eu posso falar isso, acho que não dá nada não. É isso, você tá ali pra outra pessoa, você tá se comunicando com outras pessoas. E de início foi bem um teste. Eu falei, vou gravar um vídeo, vou ver o que dá, será que eu realmente vou gostar, será que eu vou me soltar? Foi onde tudo começou. Tanto que os vídeos que eu faço é só pro YouTube. Porque tem muito criador de conteúdo, não que eu seja ainda, mas que eu vejo os grandes, né? Eles começam pelo TikTok, que é mais fácil de você viralizar, dependendo do seu conteúdo. E aí depois você vai fazendo um canal, você vai postando mais no Instagram, vai organizando seu Instagram. Então eu fiz totalmente o contrário. Eu comecei no YouTube e eu não posto nas minhas outras redes sociais e pra falar a verdade eu nem divulguei. Então eu tô esperando acontecer. Eu falei pra poucas pessoas próximas. Tô gostando, tanto que eu comecei até a investir. A minha irmã, ela reclamou bastante dos meus vídeos sobre o áudio. Porque eu sou uma pessoa que fala baixo. Alguns áudios mesmo que eu gravei no shopping. Realmente, a qualidade ali do áudio tá péssima. Eu entendo, e eu sei que é algo que eu vou continuar fazendo, mesmo que não dê nada, porque eu também vejo isso como um registro da minha vida. Daqui, eu tenho 24 anos, sei lá, quando eu tiver com 30, falo, nossa, aqui ó, com 24 anos eu tava fazendo isso aqui, eu tava conhecendo este lugar, tava fazendo tal coisa. Então também também são memórias. E aí eu investi hoje no microfone. Eu comprei um baratinho mesmo, só pra testar, pra ver como é que vai ficar. E aí veremos. E eu vejo também que essa fase, ela tá me ensinando a não ter tudo planejado. Que era algo, tanto que até a resposta em relação a sair da empresa, eu fiquei louca, porque eu queria algo assim. Eu acho que até o mundo hoje em dia, você espera que seja rápido. E pra falar a verdade, a gente não tá mais acostumado a esperar. Recentemente, eu tava até aguardando pra fazer a biometria, e aí eu olhei no relógio e tinha se passado 15 minutos. E eu já tava, meu Deus, que demora, que não sei o que, esse tanto de gente, já tava reclamando, sendo que só foi 15 minutos. Então você já vê que é uma fase também que você tem que tirar alguns estímulos, principalmente esses rápidos, você tem que treinar o seu cérebro de novo. E outra coisa que eu acho muito importante eu comentar também é não reclamando de nada. Claro que não, aqui eu só tô comentando mesmo o que tá acontecendo comigo. E uma coisa que eu frisei e eu vi, antes de sair também do trabalho, eu fiz uma viagem pro Rio de Janeiro, e ali eu passei 4 dias com a minha irmã, com as minhas irmãs, eu tenho 2, e eu percebi o quanto o trabalho tira tempo de você com a sua família. Por mais que, por exemplo, você não faça nada, entre aspas, à noite, você chega em casa, mas você já tá tão cansada, ainda mais com o atendimento ao público, ele cansa um pouquinho a sua mente. Claro que não é só o atendimento, você tem que conhecer os produtos, você tem que focar ali também em outras coisas, enfim. E eu tava perdendo isso. Eu vejo a minha irmã mais nova, que é a minha cara, inclusive, tem até vídeo dela aqui, que eu não fazia nada com ela. Hoje em dia eu tento fazer mais, apesar dela ter os compromissos dela, tem a escola, tudo mais. Mas ir no cinema, conversar um pouco, fazer ali pequenas coisas e estar presente
quem você ama. E eu tô aproveitando esse tempo enquanto eu ainda não estou trabalhando pra ter esses momentos com cada uma. E eu acho que eu tô aprendendo a fazer as coisas que estão ao meu alcance, enquanto as coisas ainda não acontecem. E eu não sei exatamente como que vai ser essa mudança. Mas eu quero, na verdade eu me dei essa oportunidade de tentar, e eu quero compartilhar aqui como vai ser essa trajetória. Esse é o primeiro vídeo, contando um pouquinho da minha história, minha expectativa, o que esperar. E aí depois eu vou mostrando o resultado pra vocês. E vou finalizando esse vídeo por aqui. Trago atualizações depois. E é isso. Beijos. Até o próximo vídeo. Não é vlog.